Naquele mesmo ano ele comentou comigo que ele queria fazer escola técnica, ser engenheiro e ele queria ser chefe de cozinha. Ele queria ter 2 filhos e adotar 23 crianças. O órgão de um menino de 12 anos que faleceu nesta terça-feira no Hospital São Lucas, em Americana, foi doado a uma menina de 15 anos. O transporte do pulmão mobilizou a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que disponibilizou um helicóptero para o transporte do órgão. O que a mídia precisa levar para a sociedade é que sem doador não tem transplante. As pessoas me enxergam assim, nossa, lá vem ela atrás de morto. Eu não vou atrás de morto. Porque o primeiro momento foi esse. Nós estamos esperando para fazer a captação dos órgãos. Eu falei, eu não vou doar nada do meu filho. Você começou a ter um morto dentro de uma unidade de terapia intensiva em que ele tinha o coração batendo e os órgãos funcionando. A partir daí a pergunta maior que se fez é assim, o que se faz com o corpo? O que nós vamos fazer com isso? A partir desse ponto cria-se a oportunidade ou a opção de se usar esse corpo como doação de órgãos. E conforme você vai evoluindo na doação de órgãos, nos transplantes, você precisa profissionalizar essa postura de conversa com a família, de todo o processo, de efetivar o processo de diagnóstico de morte, de conversa com a família, da doação e da entrega para os transplantes. O que consta no atestado de óbito é que ele teve um problema congênito, que é uma malformação de útero, e devido a essa malformação, houve um tumor no cérebro e rompeu. Nós não sabíamos que ele nunca teve, o Vinícius não ficava doente, então foi muito inesperado. Ele não se queixava de dor, ele não tinha dor de cabeça. Naquele dia ele teve. O diagnóstico de morte cefálica é baseado numa lei, numa resolução do Conselho Federal de Medicina. É feito por 2 médicos, esses 2 médicos não fazem parte da equipe de transplantes. É realizado em tempos diferentes, cada idade tem um tempo diferente. E tem testes que estão sendo feitos por médicos, juntamente com o que a gente chama de um exame confirmatório. E quando você fecha o protocolo, quando você cria o que a gente chama assim, uma situação em que o paciente está morto, juridicamente morto,
porque morte encefálica é a morte de um indivíduo como cidadão, é a morte do indivíduo, você passa a discutir o que fazer com o corpo e qual é a proposta de doação que você pode ter. O que você fala não condiz com o que ela está vendo. Então, o que ela está vendo é o que ela aceita. Se ela quer levar o filho de alta para casa, ela não está entendendo que ele está morto. E às vezes tem que ser claro, olha, você não fala mais morte cefálica, coração batendo, você fala que ele está morto. Foi quando eu me desesperei, foi quando eu gritei, foi quando eu chorei. A partir daí eu sabia que meu filho estava morto. Se ela quer doar, ou ela escolhe que espera o coração dele parar. É uma escolha, apenas isso. Eu deixo bem claro que é uma escolha. Assim, a gente não força, a gente não induz, dá apenas essa oportunidade de escolha. Quando a gente começa uma entrevista, a gente tem que se certificar de algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem que saber quem é a pessoa que morreu. Nós temos que saber o nome, quando chegou, o que aconteceu. Primeira coisa. A outra questão, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Quem são vocês? Vocês são da família de fulano de tal? Sim. Você é o que dele? Eu sou Eliette, enfermeira. E você? Quem é você? Se ela não tivesse sido sensível, principalmente pelo choque que eu levei, eu não teria doado. Ela foi muito humana, muito gentil. O que a gente chama de paciente, a mãe chama de filho, a esposa chama de marido. Então existe uma outra realidade que a gente não pode desconsiderar, né? Qualquer ato médico, qualquer atividade que se desenvolva dentro do hospital deve levar em consideração, né, o impacto que isso tem na família, o contexto em que as coisas acontecem. E daí é um momento de esclarecer sobre como tudo funciona, sobre o sigilo dos receptores, sobre os órgãos que podem ser doados, sobre quais exames vão ser feitos para avaliar isso. Então é um momento de muita tranquilidade para conversar, para falar sobre todos os passos. A enfermeira que nos abordou, ela explicou como que seria feito, ela explicou como ficaria, porque a gente tem muita preocupação como vai ficar, né? Como a gente vai velar nosso ser tão precioso, se ele vai estar bem, tudo. E ela explicou como que ele ficaria, que não daria para perceber, explicou o que era doado, que até aquele momento eu sabia, córneas, coração, pulmão. No país, nós temos os órgãos sólidos que você pode dividir em coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas. Esses são os mais utilizados e que nós mais trabalhamos aqui. Dos tecidos, o mais utilizado é a córnea, o segundo são os ossos, o terceiro são as peles. Outro tecido que tem uma grande certeza que vai aumentar são válvulas cardíacas, que você pode retirar. Nós podemos tirar ligamentos de tendões, nós podemos tirar tendões de articulações para serem reutilizadas em indivíduos jovens com excelentes resultados. O país ainda não tem essa estrutura toda montada, demanda um investimento muito grande e principalmente um treinamento do profissional muito grande. Antes de conseguir um doador, nós queremos que isso faça bem para a família. Não adianta a gente insistir numa doação que uma pessoa só quer, sendo que essa doação pode levar a um conflito familiar. Então, por isso que a nossa escolha é, na presença de conflito, decidam junto e se for pelo não, isso não é recriminado, né? Isso foi uma opção que para o momento era o que fazia melhor para a família.
Eu sabia da necessidade, ela reforçou a necessidade, mas em todo momento ela me deixou totalmente livre para decidir. E assim, dela explicar o que podia, eu falei, eu não queria estar na pele dela, porque era um momento muito difícil para uma família e ela ter que chegar e pedir pedaços do seu filho. É mais ou menos isso que eles têm que fazer. Eu estava de plantão, né, um domingo, toco o telefone. Teve uma situação que eu fui avaliar um potencial doador, eu estava chegando de férias. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido a minha mãe e tinha um caso parecido. Atendi a mesma notificação do Hospital Mário Gatti e pegando as informações com a médica que estava de plantão, era uma criança de 7 anos e é uma prima de 3º grau. Eu entrei no quarto e a criança era a cara do meu filho. Clarinho, loirinho, cabelinho liso, mesmo tamanho. E eu não estava preparada para essa cena. Uma enfermeira que a mãe dela também estava em morte cefálica, só que a minha mãe não estava em morte cefálica, mas eu tinha perdido fazia pouco tempo, 10 dias. Eu estava muito solta, eu não me preparei para isso. E eu recuei. E depois eu me desculpei com a mãe da criança, porque a minha reação foi muito exteriorizada. O meu choque emocional foi completamente exposto. Então isso chocou, sim, e principalmente criança mexe muito comigo. Acho que eu tive que aprender a lidar com isso, com a perda. A minha perda e a perda do outro. A minha perda tinha passado, fazia 10 dias. Tudo bem que estava num processo ainda de luto. Mas a pessoa estava acabando de perder também a mãe dela. Eu não podia dar as costas simplesmente porque eu não estava conseguindo. Porque aquilo lembrava a minha mãe, mas aquela pessoa precisava de mim. Embora eu não tinha muito contato por ser parente distante, né? Cheguei lá, vi minha família, meus primos. Nossa, Cimei, que bom que é você que está aqui. A gente vai doar os órgãos. É importante que você possa ter essa flexibilidade para sentir a dor do outro, né? O que você não pode é se envolver a ponto de você confundir a sua dor com a dor do outro. Talvez não atender casos que você possa ter um envolvimento maior, né? Ninguém é super-homem. A história de doação presumida de que todo mundo era doador acabou em 2001. Hoje, mais do que nunca, está provado que a família é quem decide. E a família é detentora desse poder. A família é a detentora do corpo. Juridicamente, quem decide o que vai acontecer com o corpo é a família. Esse familiar pode ter a opção de ser doador. Na opção de ser doador, ele cria o que a gente chama de um termo de autorização de doação. Quando a pessoa assina, né, o atestado de doação de órgãos, né, isso tem um efeito, né, quando ela assina que ela autoriza a doação de órgãos, né. Isso não é só uma assinatura, não é só um documento. Porque para aquela pessoa que assina, ela está desistindo das esperanças dela. Porque ali ela desiste, ali ela para de pedir a Deus, talvez, que tudo aquilo lá se reverta. Às 11 horas terá uma retirada de múltiplos órgãos no Mário Gatti de um potencial doador de 44 anos. Foi admitido no dia 29 e no dia 30 foi notificado para o nosso serviço. Ele teve um rebaixamento de nível de consciência, um mal súbito, teve uma parada cardiorrespiratória, chegou no Mário Gatti já com esse rebaixamento de nível de consciência, foi sedado, entubado e foi feita uma tomografia e deu um sangramento de 4 ventrículos, né? E evoluiu para morte cefálica, com o protocolo de morte cefálica concluído. A família autorizou a doação e foi fechado hoje o protocolo, entrevista. A retirada acontecerá às 11 horas
Na distribuição saiu fígado, rim e córnea para esse doador. E a gente recebe as equipes, encaminha o paciente para o centro cirúrgico e gerencia essa retirada para até dar essa segurança para a família dos órgãos que vão realmente ser captados. Ao que chega no centro cirúrgico, todos os cuidados com questão de asepsia, higiene, cuidados com materiais, é igual a uma cirurgia normal, né? E tem vários procedimentos que a gente realiza e cuidados em relação à retirada dos órgãos. Cada órgão tem uns processos específicos, tá? E uma etapa muito importante é o acondicionamento dos órgãos dentro dos recipientes e dos sacos hermeticamente fechados para evitar contaminação e também um fator essencial, a preservação do órgão para ser transplantado no paciente que vai receber horas depois. O Sistema Nacional de Transplantes é baseado no SUS. O Sistema Único de Saúde ele é completo no processo de doação. E principalmente no tratamento do transplantado. A lista única que foi criada pela lei de 2001 é muito claro que diz que essa lista única é intimamente ligada com a sobrevivência do órgão. Eu não posso tirar um coração aqui de São Paulo e colocar a disponibilidade para ser implantado em Manaus. O tempo de transporte desse órgão vai torná-lo inviável. Então, para os órgãos que nós chamamos órgãos de reposição rápida, ou que você tem que fazer a implantação muito rápida, a lista é praticamente estadual. A prioridade é para os locais mais próximos da onde está ocorrendo a doação. Eu achava que entrava numa sala de cirurgia, tirava, acabou. Não. Meu filho entrou às 8h30 na sala de cirurgia, saiu 2h30 da tarde. Aí eu fiquei lá esperando. Cada vez que o telefone tocava, você fica... É uma coisa muito dura. Você ficar esperando que eles te liguem para falar, olha, acabou. Porque aí realmente teria acabado. A minha leitura de tempo é uma e deles é outra. Por quê? Porque para mim eu tenho um processo de doação, que a partir da assinatura do termo de autorização, deu 24 horas, eu entrego o corpo para a família, ele é um tempo bom. Para a família isso é muito tempo. Então é a leitura do tempo. O luto é assim, um processo que você tem de lidar com o rompimento de um vínculo, de uma pessoa significativa, que agora você vai aprender a viver sem aquela pessoa. Estava só eu e meu marido no carro e eu lembro que eu fui gritando do hospital em Americana até esquinas da minha casa. E é muito louco. Você fala assim, meu filho nunca vai namorar. Meu filho não vai se formar. Ele não vai se casar. Ele não vai adotar os 23 filhos que ele queria. O que você faz? E quando chegar 3 quarteirões de casa, você tem que engolir aquilo, porque você tem um outro filho dentro de casa e você não quer que ele te veja assim. Ele não ia poder mais adotar crianças, né? Ele não ia seguir com o curso da vida dele como era planejado e nem adotar. E nesse momento ela pôde, ao invés de adotar, ela pôde doar. E assim, é uma mudança da letra, né, que a gente fala, de adoção para doação. Então foi isso que fez ela doar os órgãos do filho. Isso é um momento de emoção para mim, porque assim, você para pensar, poxa, tantos sofrimentos, ninguém planeja perder um filho, né? E nesse momento você para pensar nisso. Então, isso que traz a emoção. Nesse momento que a gente fica, poxa,
meu trabalho valeu a pena por 2 motivos. Uma, porque essa mãe conseguiu extrair uma coisa boa de tudo isso que estava acontecendo e com certeza ela fez o bem para outras pessoas. Lidar com a morte não é uma coisa fácil, mas também não tem receita. Ela acontece, ela existe e a gente não está preparado para ela. Alguém um dia me falou que eu estudo tanto porque eu não consigo entendê-la, mas eu realmente não consigo entendê-la. A finitude do ser humano, eu acho que é uma coisa tão presente diariamente, que se a gente for pensar que a qualquer momento eu vou morrer, isso me impossibilitaria de ser ousado em qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida. Quando a gente casa, a gente convida as pessoas, quando a gente tem filho, a gente faz festa. A morte é um evento da vida, né? A gente não precisa tratar ela como uma coisa mórbida, como se, fosse uma coisa nefasta, né? Claro, é dolorida, né? Principalmente para quem fica. Mas assim, eu acho que a gente pode pensar nela como um fato da vida também. Meus amigos me veem como do trabalho, né? Como urubuzinho, né? Assim, fica agorando, não é que eu já expliquei N vezes que eu não estou agorando, tem alguém que tem que fazer esse trabalho, tem que alguém fazer essa busca, né? Eu estou nesse papel, é mais do que isso, eu não estou querendo que a pessoa não responda, eu quero que a pessoa responda, mas se não responder, que essa pessoa sirva para um outro, né? É isso o meu trabalho. Antes eu me incomodava, hoje eu já saio melhor dessa situação, né? Já ouço às vezes até de amigos, a enfermeira do desmanche, falam desse jeito. Ou a gente até brinca, né, que é a fênix e não é o urubu, né? Porque a gente realmente participa de um trabalho que traz vida, né, para outras pessoas. Quem trabalha na equipe de captação de órgãos, ela está sempre vendo, convivendo com esse questionamento do mundo presumido, o quanto ele não acontece como a gente gostaria. Eu percebo que a gente não controla tudo, né? Que a gente, lógico, nós podemos facilitar muito para que a vida continue, mas muitas vezes a gente faz coisas que não deve e muitas vezes a gente se vê em situações que a gente não tem o menor controle. Tem muita coisa envolvida nesse universo, então acho que valorizar cada momento com quem você ama é o principal ponto que já valorizava, acho que todo mundo mais valoriza isso com a família, mas hoje eu valorizo, acho que um pouco mais ainda. Eu trabalhei muito em urgência, eu gosto de urgência, muito mesmo, muito, muito. Urgência, emergência, mas minha paixão é a captação de órgãos. A morte de alguém que você ama é muito triste, né? Porém, o que satisfaz a gente trabalhar com isso é que a gente pode propor para a família, tá? Que esse momento de morte se transforme aí em vidas. Outras pessoas vão ter qualidade de vida, né? Outras pessoas vão poder aí ser felizes, né? É uma coisa envolvente, é uma atividade que consome a gente, que às vezes desestrutura, que cansa, mas é uma atividade que tem gratificação também, uma gratificação principalmente pessoal, né? A gente fica feliz quando a gente tem um doador, porque a gente sabe que foi gerada uma expectativa de doação para a família e que isso foi suprido, não ficou em vão. Então a gente fica feliz. Na sequência da doação acontece o transplante e é um complemento dessa ação da doação. Eu fui transplantado dia 18 de setembro de 2014, desse ano. Então, quando eles ligaram para mim, aqui da Unicamp, avisando que tinha um rim na espera,
Eu não acreditei, mas uma semana antes, assim, eu tinha sonhado que eu tinha ganhado um rim, né? Aí, ó, que eles ligaram pra mim, eu peguei e vim correndo. Falei, vou lá, que tem que pegar um rim, né? Eu falaria obrigado, porque sem ele em casa, minha mãe tem mais coisa para fazer, dá muito trabalho, que sem meu pai, mantendo eu e ele na linha, não dá certo. Tanto salvou a vida dele, que salvou a minha vida também. A minha, dos meus filhos. Olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu mesmo não tenho nem palavras para agradecer essa pessoa. De que lado da fila você está? Porque é muito fácil você falar eu não vou fazer se você estiver do lado de cada fila. Eu não preciso, ninguém da minha casa precisa. Mas e do lado de lá? Eu pensei assim, eu estou passando por isso. Talvez alguma mãe não vai passar. Eu posso escolher que essa mãe, por intermédio do meu filho, ela não vai chorar o que eu estou chorando.